Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, às 20 horas e 21 minutos. Onde o meu objetivo é muito simples. Eu consegui tirar as dúvidas, responder as perguntas, os obstáculos, ajudar as pessoas que me seguem a transporem os obstáculos que impedem elas de conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É normal, eu publico 3, 4 vídeos, posts, conteúdos por dia nas minhas redes sociais. E é natural que com o aprendizado você tenha dúvidas. Então eu venho aqui uma vez por semana para eu conseguir tirar essas dúvidas e facilitar o teu processo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não participou da última consultoria gratuita, você pode participar das próximas. Toda quarta, 20 e 21, e vamos para a primeira pergunta de hoje. O investimento em ouro, ele também gera rendimentos ou ele só gera proteção? Excelente pergunta. Vamos lá. Para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu preciso de estratégia, tá? Essa estratégia, ela é composta por alguns tipos de investimento. Um desses tipos de investimento é o investimento em ouro. Qual o nosso objetivo ao investir em ouro? A gente conseguir ter uma rentabilidade realmente explosiva nos momentos de crises internacionais, tá? Então, poxa, no momento de crise internacional, o que está acontecendo com os investimentos, com as ações, por exemplo? As ações estão desabando, estão caindo muito. Estou investindo em fundos imobiliários. O que geralmente está acontecendo com os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários estão caindo bastante. O investimento em ouro, o ouro se valoriza muito nesses momentos. E o que significa se valoriza muito? Ele se valoriza 2, 3 vezes ou mais do que o tamanho da queda das ações. Na prática, se as ações estão caindo mais ou menos 50%, a gente consegue perceber que com o passar dos anos, o ouro se valoriza 150%, 100%, 150% ou até mais. Então, além de me proteger, eu consigo ter rentabilidade nesse investimento durante aquele período, tá? E tem uma coisa aqui que é uma cegueira que você tá? Uma crença limitante. Ou o investimento ele me dá proteção, ele me dá segurança, ou ele me dá rendimento. Isso aqui é uma crença limitante que a gente tem que quebrar. Por quê? Olha só. Digamos que você está passando por um momento em que as ações estão em queda de 50%. Poxa, o que você deveria fazer nesse momento? Se as ações estão super baixas, os preços estão baixos, 50% mais barato, é a hora de você comprar mais. É a hora de você investir mais dinheiro em ações. A lógica é essa, né? Você comprar quando está mais barato, não comprar quando está mais caro. Então, de onde que você tira esse dinheiro para comprar ações com 50% de queda? Ou seja, com uma promoção de 50%. Alternativa número 1 que você pode fazer, você pode pegar um valor, digamos que você aporta esse valor todo mês, você vai lá e investe um valor todo mês, uma parte da tua renda, você vai lá e pega e compra mais ações. Agora, se você estiver investindo em ouro, você tem um duplo ganho aqui. Você vai estar se protegendo da queda das ações. Por quê? Porque você tem um investimento que está se valorizando pra caramba naquele período e está amortecendo a queda de outro. Mas, além disso, e muito mais importante, você tem um investimento dando muito lucro para aí você pegar uma parte desse lucro e comprar muitas ações a preços baixos, né? Um volume muito maior de dinheiro do que se você fosse pegar só aquele valor que você vai lá e investe mensalmente para comprar ações. Aí, quando você compra muitas ações a preço baixo, futuramente, quando os preços subirem, você pode vender uma quantidade muito maior de ações. Porque você comprou mais antes. Comprou por quê? Porque você estava lucrando no ouro, tá? Então, esse é um exemplo. O dólar seria um outro exemplo. São as duas maiores representações e melhores das anti-ações. Esses investimentos que se valorizam muito quando as ações caem, tá? Então, respondendo objetivamente essa pergunta. O investimento em ouro, ele também gera rendimento? Com certeza, gera muito rendimento. Gera só proteção? Não. O fato de eu ter proteção faz eu conseguir ter mais rentabilidade. E aqui a gente quebra um pouco aquele mito que existe de quanto mais risco eu tenho, mais rentabilidade eu vou ter. Para quem é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, eu mostro lá no módulo Automatizar alguns exemplos de Magar. O que é a Magar? É a carteira de investimentos de longo prazo que nos faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? E quando a gente olha lá, existem várias estruturas e todas aquelas estruturas têm uma mudança de preço, uma volatilidade menor do que se eu investisse só em ações. Mas todas aquelas estruturas
tem uma rentabilidade de longo prazo maior que a das ações. Ou seja, você tem menos risco porque tem menos volatilidade, menos oscilação, tem menos risco de mercado, que se chama, tá? E tem mais rentabilidade. Por quê? Porque você tem proteção. E tendo proteção, por que você tem proteção? Porque você sempre tem um investimento subindo. E você pega uma parcela desse baita lucro que está tendo aqui justamente para comprar bem mais investimentos, os que estão caindo a preços baixos. E aí, no longo prazo, você consegue potencializar essa rentabilidade. Então, você tem mais proteção para os momentos de crise internacional e, por ter mais proteção e usando as técnicas, você vai conseguir ter uma maior rentabilidade. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta de hoje. Para início no mundo dos investimentos, tem que se fazer primeiro uma reserva de liquidez? Ótima pergunta. Vamos lá. Estou começando do zero. Estou começando a investir agora. Por onde que eu começo? O que eu devo fazer? Vamos lá. Existe uma filosofia de investimento com a qual eu compactuo, que é que eu preciso... Para que eu invisto? Reflete comigo. Para que você investe? Você investe para ganhar dinheiro? Não. Ninguém em sã consciência investe para ganhar dinheiro. Você investe porque você tem uma vida específica e você gostaria de ter uma vida melhor. E na sua vida, o que é uma vida melhor? Para algumas pessoas vai ser comprar uma casa específica, ou comprar a sua casa própria, ou comprar uma casa específica num lugar específico. Poxa, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de morro. Eu quero morar no topo do morro. Eu quero morar de frente para o mar. Sei lá. Outras pessoas é um carro, outras pessoas é a independência financeira. Enfim, você quer progredir. Então você não investe para ganhar dinheiro. Você investe para ter a vida que você quer ter. Isso precisa ficar muito claro. Porque se você investir por dinheiro, uma hora você vai cansar. Meus alunos sabem, o nome disso é platô financeiro. Você vai bater no platô, vai começar a gastar, não vai conseguir progredir em patrimônio. A tua própria mente, a tua mentalidade vai te sabotar. Mas isso aqui é um assunto mais profundo. Vamos lá. Então, eu invisto com base em objetivos. Primeiro tem que saber o que eu quero, ou ter pelo menos uma ideia do que eu quero. Sabendo o que eu quero, eu vou investir para conquistar isso. Pronto. Isso faz sentido. Eu investir para ganhar um dinheirinho, para ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, poxa, você não sabe se você vai conseguir chegar onde você quer se você estiver indo, sem saber direito para onde é que você está indo. Você tem que definir o que você quer, para quando você quer. E aí você tem várias coisas que você quer fazer. Tem coisas, por exemplo, tem uma viagem que você quer fazer daqui 2 anos, tem uma casa que você quer comprar daqui 5 anos, tem a independência financeira que você quer alcançar daqui 10, 15, 20 anos. Cada pessoa vai ter os seus prazos, os seus objetivos. Agora, concorda comigo que antes de eu realizar qualquer objetivo de longo prazo, eu preciso ter uma segurança financeira no curto prazo? Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você, que hoje trabalha talvez, você fique inválido, você sofre um acidente, você não consegue mais trabalhar. Vinícius, mas o INSS ele vai me dar um salário tal. Beleza, você acha que é suficiente o que o INSS vai te pagar? Não é. Você sabe que não é. Então não se iluda. Então, você precisa, para um momento de emergência, ter algum recurso. Digamos que você bata o carro, digamos que você seja demitido, digamos que você atropele uma pessoa, digamos que você tome uma multa por algum motivo, digamos que o teu negócio começa a ir mal. Não sei, várias surpresas podem acontecer na vida. Então, a minha primeira preocupação, antes de eu pensar no meu objetivo de longo prazo, em realizar aquilo, minha primeira preocupação é ter paz no momento que é desesperador para a maioria das pessoas. Essa é a minha primeira preocupação. E para isso eu preciso de uma reserva de liquidez. O que é uma reserva de liquidez? É o que talvez você já tenha ouvido falar como fundo de emergência, reserva de segurança, colchão de liquidez, colchão de segurança, vários nomes. Para mim o que faz sentido é reserva de liquidez. Por quê? Eu quero ter um valor, uma quantidade de dinheiro que eu possa resgatar a qualquer momento, caso surja uma emergência, uma urgência na minha vida, alguma doença, ou surja até uma oportunidade, eu tenho dinheiro ali que eu posso resgatar a qualquer momento, tá? Então, eu primeiro me preocupo em construir uma reserva mínima, uma reserva de liquidez, para eu ter paz nos momentos que para a maioria das pessoas seriam desesperadores. Para surpresas da vida. Depois que eu tenho essa reserva, aí eu começo a investir para realizar os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque aí faz sentido. Se não, imagina o seguinte, você está lá, começou a investir com foco no longo prazo. Você está lá investindo na bolsa com o objetivo de chegar à tua liberdade financeira e acontece que você é demitido.
tá? Aí o que acontece? Você não consegue investir mais. Aí você foi lá, investiu e aconteceu uma oscilação de curto prazo que seus investimentos estão tudo em queda, estão tudo desvalorizando. E aí, você vai precisar resgatar aquele dinheiro para você se manter até você conseguir regularizar a tua renda. Só que tá em queda. E aí você vai vendendo investimentos em queda, justamente na hora que você deveria estar comprando. Poxa, para você não precisar mexer nessa estrutura que vai fazer você alcançar os seus objetivos a longo prazo, você tem que ter justamente uma estrutura ali, um dinheiro que você possa resgatar a qualquer momento, caso venha alguma surpresa. Então, sim, o primeiro passo, quando eu estou começando a investir, é formar uma reserva de liquidez. Pode ser uma reserva mínima de liquidez. 3 vezes os meus gastos mensais. Ou seja, se eu gasto 3 mil reais por mês, eu vou construir uma reserva de pelo menos 9 mil. Se eu gasto 2 mil, pelo menos 6 mil. Se eu gasto 4 mil, pelo menos 12 mil. Achei que eu estava errando a conta aqui. Se eu gasto 5 mil, pelo menos 15 mil. Você entendeu a lógica? Só pega o teu gasto mensal, não é a tua receita, não é o teu salário. O teu gasto multiplica por 3. Essa é a reserva mínima de liquidez, tá? E aí, a depender da tua natureza profissional, vai ser melhor para você 3 vezes, se você for um funcionário público, por exemplo. Vai ser 6 vezes se você for funcionário de uma empresa privada. Ou vai ser 12 vezes se você for autônomo, profissional liberal, empresário, tá? E aí você pode ter isso, se você for empresário, por exemplo, você pode ter isso lá dentro da empresa ou ter como pessoa física. Aí você que decide, não tem problema. Pode ser na empresa ou pode ser no seu dinheiro mesmo. E aí você cria essa estrutura mínima, essa reserva mínima, e depois você pode já começar a investir com foco no curto, médio e longo prazo, até para você ir pegando experiência. E aí, a partir dali, a maior parte você foca na reserva, uma parte menor, aí você foca na Magar, que é a tua carteira de investimentos por longo prazo. Depois que você completar a reserva, aí você foca só na Magar e potencializa os teus ganhos. Aí sim, depois que você já tem toda a estrutura para o curtíssimo prazo, você foca no curto, médio e longo prazo. Agora, perceba, concorda comigo? Não faz sentido você querer realizar um objetivo de longo prazo e não realizar o de curto, senão você fica vivendo sempre o amanhã e nunca o hoje. Então, primeiro você foca em ter segurança financeira, paz mental, tranquilidade. Os momentos que para a maioria das pessoas é desesperador. Depois que você tem tranquilidade, você foca em ter rentabilidade. Se você inverter isso, o tiro pode sair pela culatra. Por que você não recomenda investir em ouro dolarizado? Vamos lá. Vou investir em ouro. Qual o meu objetivo ao investir em ouro? Por que eu invisto em ouro? O meu objetivo ao investir em ouro é o seguinte: é eu ter rentabilidade a maior possível nos momentos de crises internacionais. Ponto. Esse é o meu objetivo de investimento em ouro, tá? Agora, eu tenho duas opções. Eu posso investir no ouro puro, e o ouro puro, ele é cotado em dólares, tá? Eu posso investir no ouro puro. Ou eu posso investir no ouro cotado em reais. Ou seja, quando eu invisto no ouro puro, que é no ouro em dólar, cotado em dólar, eu vou capturar só a valorização do ouro. Quando eu invisto no ouro em reais, eu estou capturando a valorização do ouro e também do dólar. Ou seja, nele, no ouro em reais, eu tenho uma exposição à variação do dólar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que acontece nos momentos de qualquer crise? Seja uma crise doméstica do nosso país ou uma crise internacional. O ouro sempre sobe. Por que o ouro sempre sobe? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido, tá? Então, no momento de crise no país, é natural. Todo país que estiver passando em crise, as ações vão cair, tá? No momento de crise internacional, o que acontece? Pensa com a cabeça do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro que ele tem cerca de 45% de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil. Ele pensa, tem uma crise internacional, eu tenho dinheiro investido em ações no Brasil, país subdesenvolvido. Eu sei que os países subdesenvolvidos são os mais afetados nos momentos de crise internacionais. Então, eu vou deixar meu dinheiro no Brasil ou eu vou tirar de lá e investir num outro país? Um país desenvolvido que vai ser menos afetado. Naturalmente, ele tira pelo menos uma parte dos dólares que ele tem investido aqui no Brasil em ações. E é justamente isso que faz o preço das ações caírem. E quando ele saca dólares aqui do Brasil, o dólar sobe. É por isso que sempre que existe saque
de dólares aqui do país, do Brasil, o dólar acaba subindo, tá? Por que o dólar passou de R$2 para 3, para 4, para 5, para quase 6? Porque cada vez mais o investidor estrangeiro foi sacando dólares aqui do Brasil. Quanto mais ele saca, mais o dólar sobe. Quanto mais ele entra com dólares, mais o dólar cai. É isso que governa o preço do dólar. Então, sabendo que o dólar sempre se valoriza em momentos de crise e sabendo que eu posso investir em ouro de forma que eu capture a alta tanto do ouro quanto do dólar, por que eu investiria em ouro em dólar, sem ter essa valorização do dólar também? Pensa comigo. Deixa eu pegar dados atuais aqui, para ficar mais claro ainda para você. Ó, eu vou ver quanto que o ouro em dólar se valorizou em 2020. E vou ver quanto que o ouro em reais se valorizou em 2020. E vai ficar bem claro para você isso. Do início de 2020 até o final de 2020, o que aconteceu? O ouro em dólar, ele teve uma valorização de aproximadamente 18%. Tá? Essa foi a valorização do ouro em dólar. Ou seja, o ouro real, metal precioso, ele estava com preço em dólares e aí ele subiu 18% em 2020. O dólar, ele subiu 32% em 2020. Tá? Se eu investisse no ouro em dólar, ou seja, e eu capturasse só a valorização do ouro em dólar, o preço dele no mercado internacional, eu teria 18% de ganho investindo em ouro. Se eu optei por fazer diferente e por investir no ouro em reais, ou seja, capturando também a valorização do dólar nesse período, ao invés de 18% em 2020, ao investir em ouro, eu tive um rendimento de 50%, porque eu peguei o rendimento do ouro mais o do dólar, já que o meu objetivo ao investir em ouro é ter rentabilidade nos momentos de crise internacional. Eu sei que o dólar sobe em momentos de crise internacional, eu quero pegar os dois. Por que eu vou pegar só o ouro se eu sei que o dólar vai subir também? Então eu pego isso aqui. Eu opto por 50% ao invés de 18%. Tá bom? Fez sentido? Ficou claro? Por isso que a gente investe em ouro em reais. Ou seja, é aquele ouro que tem exposição à variação do dólar. E não em ouro em dólar, que é aquele investimento que só vai pegar a valorização do ouro no mercado internacional. Tá? Qual a melhor maneira de investir em ouro? Ó, tem 3 maneiras de investir em ouro, tá? A melhor vai depender muito de você, tá? Existem 2 possibilidades melhores e uma pior. A primeira possibilidade, que eu já tive, hoje não tenho mais, é o investimento em ouro físico. Você pode comprar, por exemplo, não é uma recomendação, eu não tenho parceria com absolutamente ninguém, eu sou totalmente independente, mas eu comprei ouro físico alguns anos atrás, acho que a última vez foi 2015, 2016, pela Parmetal. Tá? Tem a Ouro Minas também que vende, que basicamente você compra por grama. Eu quero uma lâmina de 1 grama de ouro, quero uma barra de 50 gramas. Enfim, você pode comprar barras maiores, 250 gramas, 1 quilo, etc e tal. Depende do quanto você quer investir em ouro, tá? Qual é o problema do ouro físico? E aí essas distribuidoras, elas são credenciadas, são autorizadas pelo Banco Central, pela CVM, tem que ser certinho, não dá para entrar no mercado negro de ouro não sabendo o que está fazendo. Mas a Parmetal está em funcionamento até hoje, que eu sei, a Ouro Minas também, tá? E elas são autorizadas pelo Banco Central, pela CVM a funcionar, que são os órgãos do governo que supervisionam o mercado financeiro. Qual é o problema do ouro físico? O ouro físico é para aquela pessoa mais conservadora, que acredita assim que vai acontecer, quem sabe, uma ditadura no mundo e vão confiscar o ouro de todos os investimentos de todo mundo. Eu quero ter um ouro comigo para ser o meu salvador. Tá? Qual é o problema disso? Eu preciso custodiar em algum lugar, eu tenho que ter um cofre chumbado na parede em casa, eu preciso pagar um banco para deixar lá, o que não adianta se eu tenho essa ideia da implosão do planeta, porque daí vai ser confiscado do banco, né? Então eu tenho que acondicionar isso em algum lugar. E na época, anos atrás, eu cheguei a colocar, a guardar dentro da tomada, você acredita nisso? E eu fui me mudar e eu quase esqueci do ouro dentro da tomada. Só que olha a responsabilidade. Imagina se pega fogo na tomada e derrete meu ouro. Vai lá, quantos R$1.000 embora, né? Ou o caso que eu passei, fui me mudar e deixei dentro da tomada. Ainda bem que deu problema na pintura, eu tive que voltar lá e eu lembrei que tinha o ouro dentro da tomada. Então, acho que era 50 gramas na época.
Então tem esse problema, tem esse inconveniente do ouro físico, tá? A segunda alternativa que eu não gosto é por meio de contratos futuros na bolsa. Até hoje respondi uma aluna em relação a isso. Por que não investir em contratos futuros na bolsa, né? Quando eu invisto em contratos futuros na bolsa, eu preciso fazer um acompanhamento diário. Porque como eu estou colocando dinheiro num contrato futuro, todo dia existe um ajuste, que é o chamado ajuste diário. E aí todo dia eu tenho que ver se eu tenho dinheiro em conta na corretora, porque entra e sai dinheiro toda hora com base na variação do preço. Então demanda muito acompanhamento. E o que eu quero para investir, e o que acontece com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, a média que a gente usa para investir é meia hora por mês. O máximo é 1 hora por mês que eu dedico para investir o meu dinheiro. Não faz sentido dedicar mais tempo do que isso, senão eu arranjei um outro trabalho. Parabéns, você vai morrer trabalhando. Muito bom, vai lá, morre trabalhando. Só que o foco de eu investir é fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Então, se eu preciso acompanhar diariamente, não é investimento, é um novo trabalho, né? E eu quero investir, então não faz sentido. Também tem mais complexidade para declaração de imposto de renda, etc e tal. A terceira alternativa, tem até 4 alternativas. A terceira alternativa que eu não uso hoje, vou falar as 4, é eu investir por meio da Bolsa de Valores num ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimento negociado na Bolsa, tá? Que é o Gold 11, tá? GOLD 11. Basicamente, você vai lá, vai fazer da mesma forma que você investe em uma ação, se você sabe fazer esse processo, e você vai digitar o código lá Gold 11 e você vai conseguir comprar cotas desse fundo, desse ETF, que é um fundo de investimento negociado na bolsa, tá? Qual é o inconveniente? Tem muita taxa. Você vai pagar 1,3% ao ano de taxa. Tem a última alternativa, que é a que eu uso, tá? Que é investir por meio de fundos de investimento multimercado com uma estratégia específica focada no ouro. Aí você tem que analisar qual é a política de investimento do fundo, tem que ser uma boa política de investimento, não pode ser a política errada, né? E desde que tenha uma baixa taxa de administração. Por exemplo, no BTG Pactual Digital, tem um fundo de investimento em ouro que a taxa é 0,1% ao ano, enquanto o Gold 11 é 1,3%. Tem, acho que na Easy Invest, um aluno me mandou esses dias, tem um que é 0,17%. Então, em várias corretoras eu encontro a taxas menores do que o Gold 11, por exemplo. Na minha visão, é a melhor forma de se investir em ouro e é assim que eu invisto. Próxima pergunta, perfil moderado. Qual percentual eu devo investir em renda fixa e renda variável? Gente, isso depende muito. Por exemplo, como que você vai investir em renda variável, tá? Se você for investir somente em ações, eu te diria para investir no máximo 20% do seu dinheiro em renda variável. Agora, se você for aplicar um método investidor sempre em alta, que te proporciona lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, um perfil moderado, tranquilamente, investiria 50% do seu dinheiro em renda variável. Tá? Um perfil mais arrojado investiria 80%. Um perfil super conservador investiria uns 30%. Mas assim, se for moderado e você investir só em ações, você vai estar, ou ações e fundos imobiliários, porque é praticamente a mesma coisa, é o mesmo vetor, né? Quando uma coisa sobe, a outra geralmente sobe, quando uma cai, a outra também cai. Quando você está investindo só em ações, você vai passar por muitas quedas de 50%, 60%. Isso já aconteceu várias vezes só nos últimos 25 anos. Agora, se você vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se você investe em ações e anti-ações, você pode investir com tranquilidade 50% do seu dinheiro em renda variável com perfil moderado, tá? Com perfil moderado. Isso seria o equivalente para uma pessoa com perfil arrojado que investe só em ações, por exemplo. Investir a metade do seu dinheiro em renda variável. Então vai depender da metodologia que você aplica. Se você aplica o método investidor sempre em alta, 50-50 é um bom começo, tá? Mas tem outras coisas que interferem nessa decisão, tá? Mas 50-50 é um bom começo. Vinícius, comecei a investir na Selic. Ela é liquidez diária? Por que é que tem data então? Não entendi. Beleza. Você investiu então no Tesouro Selic, pelo contexto que eu estou entendendo isso. Você investiu então no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos 3 tipos de títulos públicos que existem à disposição para a gente investir. Tem o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado, tá? O que é um título público, Vinícius? É um empréstimo que você faz para o governo. Na prática é isso, tá? Quando você vai lá e está precisando de dinheiro, você vai lá e pede um empréstimo no banco. O que acontece? O banco te empresta uma quantidade de dinheiro, você tem que pagar uma taxa de juros, tá? Quando você investe no título público, é o processo oposto. Você empresta uma quantidade de dinheiro para o governo e ele te paga uma taxa de juros, que é a taxa de rentabilidade, tá?
E esse empréstimo tem o quê? Um prazo. Se você vai lá e faz um financiamento, faz um empréstimo, você não tem um prazo para pagar? Ó, esse empréstimo é por tanto tempo, você tem que pagar tanto até determinada data. Aquela data é o fim do empréstimo. Quando você empresta para o governo, funciona da mesma forma. Existe uma data, um prazo final, uma data de vencimento, tá? Só que, diferentemente de quando você faz um empréstimo com o banco, quando você empresta dinheiro para o governo, ele te dá um direito. Que direito é esse? É o direito de recompra dos títulos públicos. O que é isso? Basicamente, o governo ele te dá o direito de você resgatar o seu dinheiro, ou seja, você pegar o dinheiro que você emprestou para ele de volta, qualquer dia que você quiser, antes de chegar aquela data do acordo. Ele te dá esse direito, por que ele faz isso? Para atrair mais pessoas a emprestar dinheiro para ele. Porque a maioria das pessoas fica insegura. Poxa, vou deixar meu dinheiro parado lá sem a possibilidade de eu resgatar até, por 10 anos. Muito menos gente iria emprestar dinheiro para o governo. Então ele pensa, como que eu posso atrair mais pessoas e pegar mais dinheiro emprestado? Quando eu dou esse direito de recompra. Ou seja, você, quando investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo até uma data X. Por exemplo, hoje, você pode emprestar até 2024 ou até 2027. Só que, independente do que você escolher, o governo ele te dá uma colher de chá e diz assim, ó, o nosso acordo é até 2027, mas se você quiser resgatar antes, não tem problema também. Você pode pegar o seu dinheiro de volta, tá? Isso é a liquidez diária. Então, existe a data, só que você pode resgatar antes também. Mas, Vinícius, por que tem essa data então? Esse negócio aí não serve para nada. Depende. Quando a gente está falando do Tesouro Selic, a oscilação na taxa de rentabilidade dele é muito pequena. Então, quando você vende antes da data de vencimento, você não tem, em raríssimos casos, aconteceu em 2020 e em 2002, você teve ali uma oscilação nos preços durante um certo período de tempo. Só essas duas vezes na história aconteceu, tá? Na maioria dos períodos de tempo, você consegue vender antes e não tem nenhum risco de você perder dinheiro, perder esse impacto que teve em 2020 e 2002 foi 1%. Você estava lá investindo, daqui a pouco ele caiu 1%. Aconteceu só em 2002 e 2020. Nos outros períodos de tempo nunca aconteceu, tá? Então, basicamente a rentabilidade do Tesouro Selic ela é sempre para cima, devagarinho e sempre, devagar e sempre. E aí você tem a segurança de poder investir, de poder resgatar a qualquer momento. Agora, se você está falando do Tesouro IPCA+, ou do Tesouro Pré-fixado, que são outros dois tipos de títulos, o que acontece? Se você vende antes, você pode ter um lucro muito maior do que esperado ou até um prejuízo, a depender do momento que você vai lá fazer a venda antecipada. Por isso que eu sempre oriento os meus alunos na seguinte maneira, tá? Você foi lá, olhou um título público para investir. Você sempre tem que ter a segurança, a certeza de que você pode manter o investimento até a data de vencimento, que é o prazo de validade, tá? Se for favorável, antes você pode... Se for favorável o momento para você vender antes da data de vencimento, aí você vende. Mas você não pode ter a necessidade de vender antes da data de vencimento. Por quê? Poxa, eu olhei lá a rentabilidade de um título. Tá boa, exemplo aqui, tá? Então, eu topo ter aquela rentabilidade mantendo meu investimento até uma determinada data. Se for melhor para mim, eu vendo antes. Se eu tiver um lucro muito acima do esperado, aí eu vendo antes. Mas eu não posso ter o dever de vender antes. Tem que ser num momento favorável, senão eu posso até perder dinheiro se for nesses outros dois tipos de títulos, tá? Mas no Tesouro Selic, a oscilação é muito pequena. Em 2002 aconteceu isso, em 2020 aconteceu uma quedinha de 1% na rentabilidade, nada demais, não chegou nem a 2%, foi 1 e pouco por cento, tá? Depois voltou a subir, normal, tá? Mas no Tesouro IPCA+, e no pré-fixado, tem essa oscilação bem grande, tá? É o que a gente chama de marcação a mercado. O preço ele é marcado a mercado. E essa data, e tem mais um ponto, essa data existe porque como que o governo define essas datas? É o planejamento que ele tem da estrutura de dívida dele. O governo ele é como uma empresa.
semelhante. Uma empresa, ela planeja, poxa, eu vou pegar uma dívida, vou pegar um financiamento até tal data, porque eu tenho tal projeto, tal investimento que eu vou fazer, ele tende a dar resultado, lucro daqui 3 anos, então tem que ter a minha dívida tem que ser para 5 anos para eu conseguir estar gerando lucro já com uma margem de segurança. Então a empresa ela faz um planejamento da sua dívida. O governo é a mesma coisa. E ele define as datas para ter um norte, um balizador. Só que para atrair mais investidores, mais pessoas para emprestar dinheiro para ele dá esse direito de recompra. Tesouro IPCA+, com os juros semestrais de 2030, o que você acha? Horrível! Por que horrível? Quando você, foca comigo, ó. Quando você escolhe um título público que paga juros semestrais, a um primeiro olhar parece interessante. Poxa, vou ter um rendimento semestral, vai cair na minha conta, legal, vou ter uma renda vindo para mim. Só que qual é o problema disso, né? Pensa, nós estamos em 2021, você vai estar investindo até 2030. A cada 6 meses, você vai receber esse rendimento. Sempre que você recebe o rendimento, você vai pagar um pouco de imposto de renda. Tá? Então, a cada 6 meses, a cada semestre, você vai colocar um pouco de dinheiro no lixo. Por que um pouco de dinheiro no lixo? Esse dinheiro de imposto de renda que você vai pagar de forma automática a cada 6 meses, ele poderia estar junto no bolo todo dos teus investimentos, se multiplicando e participando do efeito bola de neve. Ou seja, você perde o poder da multiplicação, o poder dos juros compostos, quando você investe nesse título que paga juros semestrais. O melhor para você ter uma rentabilidade maior é você investir no título sem juros semestrais, que é o título principal. Então, eu não foco em nenhum título com juros semestrais. Por quê? Porque aí eu tenho essa renda que cai na minha conta, só que eu coloco o dinheiro fora. Coloco o dinheiro fora. Fora não, eu entrego para o governo, dou para a Receita Federal, vou pagando imposto de renda, isso é automático, tá? E esse dinheiro poderia estar se multiplicando para eu pagar só lá no final, só lá em 2030. Então, eu perco o potencial de multiplicação, de valorização, se eu invisto num título com juros semestrais. O fundo Vitrio Ouro é dolarizado, 80% é e 20% não, tá? Então, ele não é completamente. O Vitrio Ouro ele tem essa nuance onde você acaba investindo 80% do seu dinheiro no ouro em reais e 20% no ouro em dólar. Cuidado com isso, tá? CDB 200% do CDI vale a pena? Prazo de 3 meses. Pensei em investir R$1.000. Eu não invisto 1 centavo em CDB. Nem 1 centavo em CDB. Pode render 500% CDI. Eu não invisto. Por quê? Poxa, Vinícius, mas para aí. 200% do CDI vai me dar uma rentabilidade que é o dobro do Tesouro Selic. Tá bom, com qualquer outro investimento você consegue uma rentabilidade que é o dobro do Tesouro Selic. Não qualquer, mas investindo de uma forma assim muito displicente, você consegue uma rentabilidade que é o dobro do CDI, tá? Agora, quando você investe num CDB, talvez você tenha a crença de que, eu tenho a garantia do FGC. Você já ouviu falar no FGC? No Fundo Garantidor de Crédito? O que é isso? Você vai lá, um CDB é um produto bancário. É o empréstimo que você faz para um banco, na prática, tá? Quando você faz esse empréstimo para o banco, se o banco falir, se o banco quebrar, o seu dinheiro vai junto. Você perde esse dinheiro. Aí existe uma instituição, tá? Uma entidade privada chamada FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que ela foi criada pelos próprios bancos para fazer com que caso um banco vá à falência, o investidor ele consiga ser ressarcido daquele valor que ele perdeu porque o banco onde ele estava investindo foi à falência. Então imagina que você faz o CDB que rende 200% do CDI, tá? E daqui 1 mês o banco que emitiu esse CDB foi à falência. Ou seja, o banco para quem você emprestou dinheiro foi à falência. Em tese, o FGC vai ter que pagar. Por que eu digo em tese? Porque o FGC hoje, ele garante que ele vai ressarcir o patrimônio investido em produtos bancários. CDB, LCI, LCA, saldo em conta corrente, saldo em conta poupança e alguns outros tipos de investimento um pouco menos conhecidos, tá? O total de dinheiro que ele garante é 1,5 trilhão de reais. Agora, quanto dinheiro ele tem em caixa? 56 bilhões de reais. Ele garante 1,5 trilhão, mas ele tem 56 bilhões. Isso é a mesma coisa que você fazer, por exemplo, você tem um carro, o preço do carro hoje é 100 mil reais. A FIP do seu carro é 100 mil reais.
E aí, você foi lá e contratou, fez um seguro. Ó, se você bater o carro, der perda total, eu te pago o valor de volta. Eu te pago 100 mil reais a FIP do carro. Só que eu, seguradora, só tenho 4 mil reais. Vale 100 mil, só que eu só tenho 4 mil reais em conta. Então o que vai acontecer? Especificamente, se você bater o carro, eu vou te pagar 4 mil, só que eu te prometi 100. Vinícius, mas tá de sacanagem, isso é um negócio organizado, o governo federal aprova a regulamentação específica. Sim, isso tá na regulamentação. O FGC, ele só paga à medida que ele tiver dinheiro. Se acabar o dinheiro do FGC, ele não paga mais ninguém. O que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? O FDIC, que é o FGC americano, ele quebrou, foi à falência, por causa da crise do subprime, da crise americana. Lá, inclusive, talvez que você pense assim, meu Deus, mas os bancos não quebram, os bancos são grandes demais para quebrar. Lá, o Lehman Brothers, dia 15 de setembro de 2008, foi à falência, um dos maiores bancos do mundo, tá? Então, o que nunca aconteceu também pode acontecer, não esquece disso, tá? E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o FDIC, que é o FGC americano, entre aspas, ele era estatal, ele era do governo. Então, o governo assumiu essa bronca e pagou os investidores. Aqui no Brasil, o FGC é uma entidade privada que tem autorização do governo para funcionar. Você sinceramente acha que, caso aconteça a falência de um banco médio, não precisa ser do Bradesco, não precisa ser do Itaú, não precisa ser do Santander, não precisa ser do Banco do Brasil, pode falir um banco médio. Se falir um banco médio, é possível que o FGC não tenha dinheiro para pagar todo mundo. Agora, você quer contar com a esperança, com a possibilidade do governo olhar assim, bom, tem tanto problema na economia, tem tanto problema no país para resolver, saneamento básico no Brasil é precário, você acha que o governo vai se meter e olhar assim, os investidores, pessoas que têm dinheiro poupado, guardado, eles perderam dinheiro por causa da falência de um banco. Eu acho que eu vou pegar alguns bilhões aqui do governo e vou pagar os investidores. Que revolução você acha que acontece no país se o governo se meter nisso? E outra, o governo até pode se meter, mas eu não fico contando que ele vai se meter caso algo aconteça. Então, qual é o cenário? O FGC promete uma cobertura de 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, com limite de pagamento de 1 milhão a cada 4 anos, tem as limitações, não vem ao caso aqui eu te explicar em detalhes, porque você não deve confiar nisso. Tá? Isso é uma grande bobagem de confiar no FGC. Por quê? Ele promete, garante que ele cobre 1,5 trilhão, mas ele tem 56 bilhões em caixa. Quando acabar esses 56, pronto, não tem mais dinheiro, ele não vai pagar mais ninguém. O FGC vai quebrar, assim como quebrou o FDIC. O FDIC, que é o FGC americano, é uma estatal, o governo assumiu a bronca. Aqui no Brasil, uma entidade privada, autorizada pelo Banco Central, autorizada pelo governo a funcionar. Eu não vou contar com a benevolência que o governo pode vir ou não a ter para ressarcir o valor para mim. Porque se um banco médio quebrar no Brasil, médio, não é grande, o FGC pode não ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, olhando sob essa ótica, eu tenho um potencial de, vou ter uma rentabilidadezinha a mais, porque rende 200% CDI. Só que eu tenho um risco gigantesco a mais. E sempre que eu vou analisar o investimento, eu tenho que olhar não o rendimento, eu tenho que olhar a relação risco-retorno. Risco-retorno. A relação risco-retorno é favorável, ou seja, o quanto eu tenho de rendimento a mais é compatível com o quanto eu tenho de risco a mais? Na minha visão, não. Nesse caso, CDB, LCI, LCA, o que for. Então, quando eu falo em renda fixa, um investidor sempre em alta, uma investidora sempre em alta, falou em renda fixa, é títulos públicos. Não existe outra alternativa, porque todas as outras alternativas podem ter um rendimento maior, mas existe um risco muito maior por trás. Por que que nos títulos públicos é diferente? Porque um governo ele tem o poder de criar dinheiro, ele tem o poder de imprimir dinheiro do zero. Uma empresa não tem. Por exemplo, de 2008 até hoje, os Estados Unidos já imprimiram mais de 7 trilhões de dólares. A economia é super frágil por lá. Por mais que isso não seja de conhecimento difundido, né? A economia é extremamente fragilizada, é a economia americana. Quando o governo precisa, ele tem esse poder de imprimir dinheiro. Até 1971, a quantidade de dinheiro que tinha em circulação em um país era proporcional à quantidade de ouro que o Banco Central tinha.
De 71 para cá, esse padrão ouro acabou. Agora, na verdade, todo o dinheiro ele é artificial. Né? Claro que se imprimir dinheiro gera uma série de transtornos na economia. Os Estados Unidos está enfrentando uma inflação super grande para os patamares normais deles. A meta é 2, já está batendo 5, 6 e pode subir muito mais. Então, isso gera transtorno na economia, mas se o governo precisar, ele faz. Depois, as consequências ele vai assumir. Agora, uma empresa como um banco não tem como criar dinheiro, como imprimir dinheiro. Então, falou em renda fixa, isso vai simplificar a tua vida e dar uma clareza absurda. Falou em renda fixa, só tem um caminho, títulos públicos. CDB, LCI, LCA, debenture, CRI, CRA. Nossa, tem tanta coisa, tem tanta sopa de letrinha que você pode ignorar que vai ser muito melhor. Muito melhor. Já declaro imposto de renda por conta do salário. Tenho que incluir as ações? Com certeza. Investiu 1 centavo na Bolsa de Valores, você tem que incluir os teus investimentos na declaração de imposto de renda. Vinícius, eu não tenho renda por algum motivo, não trabalho, por exemplo, mas eu tenho investimento na Bolsa. Se você não tem o dever de fazer declaração de imposto de renda por conta de salário, por conta de renda, não necessariamente salário, e você investir 1 centavo na bolsa, você tem que fazer. É um dos fatores que gera a obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, tá? Para quem é meu aluno, tem uma aula prática lá nos conteúdos bônus, que é justamente aula prática. Como fazer a declaração de imposto de renda, tela do computador, abri o programa da Receita Federal, mostrei ali fazendo passo a passo, detalhe a detalhe, tá? É bem menos complicado do que parece. Na verdade é muito simples, só tem que saber o caminho das pedras. Para iniciante, é bom iniciar com quantas ações? Ó, vamos lá, gente. Eu quero preparar a mentalidade de vocês para uma coisa. Quando você fala para iniciante o que eu deveria fazer, eu me assusto. Porque você se considera rebaixado, você se considera pequeno, você se considera menor. Não, para uma pessoa iniciante é mais ou menos de qualquer jeito. Então como é que eu começo? Para quem é iniciante, qual é o objetivo da pessoa que é iniciante? É deixar de ser iniciante. A pessoa que é iniciante, ela não investe. A pessoa que é iniciante, ela investe no seu conhecimento para ela saber o que fazer, depois ela vai lá e faz, tá? Então assim, ó, o iniciante e o avançado faz a mesma coisa. Por quê? Porque o iniciante, ele não investe. O iniciante, ele busca conhecimento, ele adquire o conhecimento e sabendo exatamente o que ele precisa fazer, ele vai lá e investe. Então assim, ó, muda essa chave. Você não vai aprender a investir investindo. Você não vai aprender a investir. Ou você até pode, você pode fazer isso, tá? Mas você vai ficar batendo, dando de orelhada, tentando aprender o que fazer e perdendo muito dinheiro no meio do caminho. Então, se eu sou iniciante, qual é o meu foco? É deixar de ser iniciante. Se eu não tenho conhecimento, qual é o meu foco? Ter conhecimento. Aí depois eu vou para ação. Então, mudando aqui a tua pergunta, tá? Desculpa a intromissão, mas eu vou mudar a tua pergunta. Em quantas ações eu devo investir? Ó, pelo menos que eu sempre indico para os meus alunos, pelo menos 10 ações de 5 setores diferentes. Pelo menos. Porque senão você está muito exposta a uma empresa só. E querendo ou não, quando a gente faz análise de uma ação, a gente não sabe se aquela ação que hoje é boa, e talvez seja boa há vários anos, vai continuar boa. Né? Por quê? O futuro é incerto, sempre vai ser. O futuro é imprevisível, opaco, impenetrável. Eu só consigo saber o que aconteceu com a empresa, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu antes. Mas pode mudar. Então, eu preciso diversificar para diminuir o meu risco. Esse limite mínimo de diversificação, na minha visão, pelo menos 10 ações. Ter pelo menos 5 setores diferentes. Por quê? Não adianta eu investir em várias ações de bancos. Aí acontece, por exemplo, agora, desde 2020, o setor inteiro dos bancos, por conta de mudança na legislação, por conta de mudança nos tributos que eles pagam, por conta de vários outros fatores, as ações de todos os bancos estão para trás. E aí eu fico empacado. Eu preciso diversificar em setores diferentes também. Bom? Próxima pergunta. Antes de ter um pouco mais de dinheiro para diversificar o investimento, começo por onde hoje? Ó, acredito que a tua pergunta seja sobre por onde que eu começo a construir minha Magar, né? Basicamente a Magar, que é a carteira de investimentos de longo prazo, de um investidor sempre em alta, aquela carteira, aquela combinação de investimentos que vai me fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, ela é composta de 5 investimentos, tá? Quais são esses 5 investimentos? Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos, tá? Se eu tô começando do zero, qual a melhor sequência? Poxa, nunca investi na vida, só deixei dinheiro parado na poupança. Qual que eu considero a melhor sequência para você começar a montar a tua Magar?
você primeiro investir em títulos públicos, depois você investir em fundos imobiliários. Por que primeiro em títulos públicos? Porque é o investimento mais fácil, é o investimento menos diferente do que aquele que você já fez um dia. Ou se você não investiu nem na poupança, não tem problema. Eu tenho alguns alunos que nem na poupança nunca tinham investido, que guardavam dinheiro em casa. Sério, verdade. Então foi lá, primeiro investimento, títulos públicos. Por que a renda fixa? Porque é um investimento que não é tão diferente dos mais tradicionais. Depois disso eu vou para o fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem uma oscilação, uma mudança de preços bem menor que a das ações. As ações elas oscilam cerca de 3 vezes mais que os fundos imobiliários no longo prazo. Claro que tem momentos específicos que vai ser diferente, vai ser parecido, vai ser uma distância maior. Mas na média, no longo prazo, os fundos imobiliários oscilam 1/3 mais ou menos da oscilação das ações. Então, para eu sentir como que funciona essa oscilação e eu conhecer esse mundo que é diferente, o mundo da renda variável, o mundo da oscilação dos investimentos, eu começo por um mar mais calmo. Pensa, por exemplo, como que acontece com uma criança que vai na praia. Uma criança que vai na praia, os pais logo pegam a criança, colocam lá no meio do mar e vem aquele monte de onda, ela se afoga? Claro que não. Ela entra na beiradinha, ela entra na beirinha ali da praia. Vem a onda, ela sai correndo. E aí ela entra mais um pouquinho, vem a onda, ela sai correndo. Daqui a pouco ela vai crescendo, ela vai entrando. Daqui a pouco os pais estão gritando lá, ó, fulano, fulano. Porque o adolescente, inconsequente, tá lá dentro do mar e tá louco para tomar um caldo e se perder no meio do mar. Então, eu vou indo gradativamente. Porque assim eu consigo encarar esse processo como mais tranquilo, né? Se eu quiser me expor logo a algo que é muito super volátil, talvez, como eu não tenho experiência nenhuma, eu me assuste. Talvez eu me assuste. Então eu prefiro, para aquelas pessoas que vão começar com R$0, primeiro o título público, depois fundo imobiliário, depois ações. Quando eu me exponho às ações, aí eu preciso me expor às anti-ações. Primeiro o dólar, depois o ouro, tá? Se eu já tenho uma quantidade de dinheiro suficiente para eu montar a Magar como um todo, aí, por exemplo, com R$1.000 eu já consigo montar a Magar como um todo. Com R$1.000 eu já consigo montar a Magar e eu tendo 1 milhão, 5 milhões, vai ser a mesma estrutura que eu posso usar. Então, se eu tenho dinheiro, não tô começando do absoluto zero, para montar a Magar como um todo, aí eu monto como um todo, invisto ao mesmo tempo, em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários, títulos públicos. Por quê? Por que eu primeiro foco no fundo imobiliário e depois nas ações? Porque eu não tenho anti-ações ainda. Anti-ações vem depois, lá no final. Se eu já tenho o valor para investir nas anti-ações, aí eu me exponho direto, porque aí a minha oscilação no curto prazo vai ser bem menor do que se eu investir só em fundos imobiliários ou só em ações. Vinícius, você acha que essa queda na bolsa já se pode dizer que é um prenúncio de crise? Não, tá? Por quê? A gente nunca vai saber qual é o prenúncio. A gente consegue olhar para a realidade e ver como que ela tá. E aí, a partir disso, a gente vê, opa, será que vai existir uma crise? Qual é a chance de existir uma crise? É alta, é baixa? Tem algumas instituições que dizem, né? Tem 65% de chance de ter crise, tem 47% de chance de não ser... Poxa, joga fora esses números, não serve para nada, isso é achismo, é projeção. Não adianta nada investir com base em projeção. Então eu consigo ver o cenário, só que o cenário ele pode mudar. O cenário que está ruim hoje, ele pode melhorar. Ou o cenário pode estar ruim, pode ficar mais ruim ainda, mas mesmo assim os preços continuarem subindo por meses, por anos. Tá? E depois vinha uma grande queda. Então o foco não está em eu achar que vai ter uma crise ou não. O foco é eu me preparar para, independente do que acontecer, eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque a grande verdade é que a gente, isso é difícil de assumir, gente, porque isso tira a autoridade de quem está falando. Como que você me vê com mais autoridade falando? Quando eu venho aqui e digo que tem 37% de chance de acontecer uma crise no Brasil com base nos indicadores XYZ, blá, 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 esse monte de bobagem que você pode pegar e jogar no lixo, mas a percepção que você tem é que, caraca, esse cara sabe, ele falou, ele mostrou lá, pau, tanto por cento de chance, interessante isso. Só que isso é uma bobagem, isso é uma infantilidade sem tamanho, né? Mas o meu compromisso é com a verdade, não é com o que você acha de mim. Na real, eu tô um pouco me lixando com o que você acha de mim. Eu tô aqui para te passar o conhecimento. Você pega se você quer, se você não quer, tá tudo bem. Mas qual é o fato? Não tem como prever o futuro.
E não adianta eu querer ficar fazendo trabalho duro, dizendo que eu consigo, se eu não consigo. Se é comprovado que eu tenho a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé. Então eu preciso encarar a realidade. Eu preciso olhar e entender assim, ó, não existem unicórnios nesse planeta. Não existem. Se tem alguma criança me assistindo, ela vai chorar agora. Se minha afilhada estivesse me assistindo, ela ia chorar. Ela tem um unicórnio que ela anda pra tudo que é canto, aquele unicórnio. Meu Deus. Existe o mundo real. E o mundo real, às vezes, ele é duro. Ele não é da forma como a gente gostaria que fosse. O mundo é como é, não como eu gostaria que ele fosse. Então, na prática, não tem absolutamente como prever o futuro. Então, eu preciso simplesmente olhar. O cenário tá ruim, tá feio. O cenário interno tá próximo de uma crise? Tá. O cenário externo também tá? Também tá. Agora, não sei se vai ter crise. E é audácia, infantilidade e maturidade minha se eu vier afirmar que vai ter crise. Eu consigo olhar o cenário, mas eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso me preparar para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Assim eu tenho paz, tranquilidade. Eu consigo, simplesmente deitar aqui para trás e saber que eu vou ter resultado independente do que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer mesmo. Entende? Basta ter um pouquinho de humildade. Basta de colocar a sandalinha da humildade. Entender que a gente não consegue prever. No caso de falecimento inesperado do investidor, como que ficam os investimentos realizados? Assim como qualquer outro bem, os investimentos eles vão para inventário, tá? Então vai ser transmitido para os herdeiros diretamente por meio do inventário. O único investimento que não vai para inventário é a previdência privada, tá? Todos os outros investimentos eles vão para inventário e naturalmente a família vai conseguir ter acesso a tudo, tá? Qual a melhor ação para investir? Não existe melhor ação, tá? É uma bobagem, para de perseguir isso aí. Como que você vai saber a melhor ação? Não tem como prever o futuro. Eu tava falando sobre isso agora. Não tem como prever o futuro. Existe a melhor carteira de ações, combinação de ações para você se expor ao investimento em ações. Mas o que vai render mais você não vai saber. Cuidado. Esse tipo de pergunta, assim, você tá a um passo de quebrar na bolsa. Cuidado com essa procura, tá? Última pergunta de hoje aqui, Existe um percentual aproximado de investimento entre ações e anti-ações? Não. Por que não? Porque depende da forma como você investe em ações. Pensa comigo. Se você investir só em ações de grandes empresas, você vai ter o seu investimento em ações ele vai oscilar menos. Se você investir só ou mais em ações de pequenas empresas, o seu investimento em ações vai oscilar mais. Em quantas ações você vai investir? Isso interfere. Em quais setores de ações você vai investir? Isso interfere. Qual o seu perfil de risco? Isso interfere. Quais são os seus objetivos? Quanto você precisa ter de rentabilidade anual? Tudo isso interfere. Então, assim, não existe uma pílula mágica. Bota tanto por cento aqui, 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 lá. Não. Existe uma estratégia sólida, comprovada e validada. E essa estratégia, ela vai ser adequada para a tua situação de vida. Tá? É para isso que existe o meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta. Para que eu consiga justamente ajudar de forma mais próxima, não você ganhar dinheiro investindo. Eu não quero, para mim, tanto fácil você ganhar dinheiro investindo. Porque ganhar dinheiro não diz nada. Eu quero que você consiga ter a vida que você quer ter. Esse é o meu objetivo. Não é você ganhar dinheiro. Quem diz que ganhar dinheiro é bom? Se você ganhar pouco, você vai chegar lá. Quem sabe você nem chega onde você quer. Se você ganhar muito, você vai estar deixando de aproveitar a vida hoje e vai estar vivendo só pelo futuro. Não faz sentido isso. Você tem que investir com base na tua situação de vida. Tá? E isso vai interferir nos percentuais entre ações e anti-ações. Tá? É justamente esse processo que está dentro do programa. Então, não existe um percentual fixo, porque tudo vai interferir. Para quem é meu aluno, eu consigo dar um norte mais específico. Por que eu consigo fazer isso? Ah, Vinícius, você fica escondendo nas redes sociais só para eu virar seu aluno. Não, é porque os meus alunos, eu ensino exatamente como selecionar uma ação, como selecionar um título público, como selecionar um fundo imobiliário, como selecionar tudo, como diversificar, em quantas ações investir, em quantos fundos imobiliários, quanto dinheiro investir em cada um, tudo, absolutamente tudo. Quanto que eu vendo, quanto que eu compro, quanto que eu vendo tudo, quanto que eu faço uma venda de uma parte, tudo. Então, eu sei que eles vão executar exatamente da forma como eu explico. Se ele executar da forma como eu explico, eu consigo mostrar percentuais, correlações frente àquilo. Agora, se eu não sei como você seleciona, como você investe, como você diversifica, qual o tamanho das empresas, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer a minha parte.
Entendeu? Sua opinião sobre essa queda na bolsa. Será que isso sinaliza uma correção e depois volta para cima? Só Deus sabe, tá? Enquanto você ficar preocupado com uma queda na bolsa, meu Deus, você é escravo dos seus investimentos. O foco aqui é você se preparar para lucrar, independente se vier alta ou queda, tá? Alta ou queda. Por quê? Você nunca vai saber se vem alta ou queda. Eu posso chutar uma coisa, o fulano pode chutar outra coisa, o Beltrano vai chutar outra coisa e todo mundo vai ficar chutando. Algumas pessoas vão acertar, outras pessoas vão errar. As pessoas que acertaram agora, na próxima vez, vão chutar de novo. E aí elas vão errar. E aí fica assim. Então você vai ficar sempre correndo atrás de informação, projeção, notícia. Cara, meu Deus do céu. Você arrumou um outro trabalho. É você que trabalha por mais dinheiro. Você vai morrer trabalhando assim. Então o foco é você preparar a sua carteira de investimentos para lucrar independente se vier queda ou alta. Porque senão você vai ficar escravo do teu dinheiro a vida toda. Tá? E algumas pessoas, não estou dizendo que é o teu caso, não sei, mas alguns investidores passam a vida toda igual o rato, sempre atrás do próximo queijo. Pessoas que têm dinheiro, que são mais escravas do dinheiro do que o endividado. Porque não conseguem parar. Como eu era lá atrás, como acontecia comigo. Teve uma época que eu sempre fui um cara de dormir cedo e acordar cedo. Teve um momento da minha vida que eu comecei a dormir mais tarde para eu ver como que as ações abriam em Singapura, em todo o continente asiático, para eu saber como é que ia abrir a Bolsa de Valores no dia seguinte. Quando eu vi o estrago que eu estava fazendo na minha vida, eu disse, meu Deus, uma das coisas que eu mais gosto é dormir, tá? Vou confessar aqui. E eu estava mudando o meu horário de dormir porque eu estava preocupado, porque eu era escravo do meu dinheiro. Então o foco é eu saber ter rentabilidade independente do que acontecer. Porque eu nunca vou saber se isso aqui que está acontecendo é só uma correção, depois volta, ou é o início de uma queda de 50%, porque realmente vem uma crise no nosso país. Então assim, ó, esquece isso, tá, Flávio? O seu foco agora, na minha visão, tá, deve ser você aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente do que você acha que vai acontecer. Porque você tem a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé, assim como eu, tá? E com certeza esse não é o melhor caminho. Esse é o caminho que a indústria financeira te diz que é melhor. Por quê? Uma hora você vai cansar. E aí você vai ficar seguindo recomendação, você vai ficar pagando a vida inteira, taxa, mensalidade, tarifa, vai investir em fundo e aí eles vão ganhar mais dinheiro que você, muito provavelmente. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, faz o seguinte agora, ó. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nesse botão, porque assim as redes sociais mandam esse vídeo para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente. E você mesmo pode pegar e compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, manda no WhatsApp, grupos do WhatsApp, enfim, não deixe essa mensagem morrer aqui, bom? Aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, tá? Porque toda quarta-feira, 2021, tem uma nova consultoria gratuita. E eu te vejo na próxima. Eu saí, grande abraço e até a próxima consultoria gratuita.